Hollywood sempre brilhou com lendas, mas nem toda luz revela a amizade. Às vezes, o que se esconde nos bastidores é mais fascinante do que qualquer roteiro. James Garner e Steve McQueen, dois gigantes do cinema, personalidades opostas e uma tensão que cortava o ar como uma lâmina. Quando dividiram a tela em Fugindo do Inferno, o público viu parceria, mas nos bastidores, ego, ciúmes e disputas silenciosas. O que começou como admiração virou uma rivalidade velada, e depois, um ressentimento impossível de ignorar. Garner, sempre reservado, agora quebra o silêncio e revela tudo. Bastidores turbulentos, provocações afiadas e momentos surpreendentes ao lado de McQueen. Prepare-se para mergulhar em uma história onde vaidade e talento colidem e onde a verdade, por vezes, é mais chocante que a ficção. E no centro dessa história, uma pergunta persiste. Até que ponto a rivalidade entre eles moldou ou destruiu o legado que deixaram? Respire fundo, porque a verdade começa agora. Quando James Garner e Steve McQueen se cruzaram pela primeira vez nos corredores de Hollywood, havia uma certa química, mas não necessariamente de amizade. McQueen via Garner como uma figura já consolidada, um espelho do que ele desejava ser. Chamava-o de irmão mais velho, mas essa admiração inicial logo se transformou em comparação constante. Garner, com seu carisma e profissionalismo natural, projetava uma segurança que incomodava McQueen. Embora o respeito existisse, havia também um sentimento de rivalidade silenciosa. Desde o início, McQueen sentia que precisava provar seu valor diante daquele que já era visto como um símbolo de excelência na atuação. James Garner era o exemplo de estabilidade. Cordial, tranquilo e confiável, fazia seu trabalho com excelência e sem alarde. Sua presença no set era como um porto seguro para diretores e colegas. Steve McQueen, por outro lado, era volátil. Tinha um comportamento errático, evitava socializar e alternava momentos de introspecção com explosões de vaidade. Garner lidava com os altos e baixos da fama com elegância, McQueen com tensão. Enquanto Garner buscava harmonia, McQueen parecia lutar contra fantasmas internos. Esse choque de posturas criava um atrito inevitável. Dois mundos colidiam, o profissional que inspirava confiança e o astro que carregava uma aura de incerteza. A grande colisão entre esses dois universos veio durante as filmagens de Fugindo do Inferno. O projeto era ambicioso e exigia sintonia entre os protagonistas. Garner interpretava Henley, o Scrounger, personagem vital para a trama. McQueen, como Hiltz, encarnava o rebelde solitário. No papel, tudo funcionava bem, mas nos bastidores a convivência era tensa. Garner queria fazer seu trabalho com disciplina, enquanto McQueen queria garantir que ninguém ofuscasse seu brilho. Apesar de seus estilos distintos, os dois entregaram performances marcantes, mas o que poderia ter sido uma parceria memorável ficou manchada pela disputa de egos e pela tensão latente durante toda a produção. A rivalidade entre os dois não era apenas silenciosa, ela explodia nos bastidores. McQueen ficou visivelmente incomodado ao perceber que seu personagem, originalmente um protagonista óbvio, estava perdendo espaço para o de Garner. Ele acreditava que o Cooler King merecia mais destaque, mais heroísmo, mais tempo de tela. Começou a pressionar o diretor, ameaçando abandonar o filme. Isso criou um clima desequilibrado. Enquanto Garner mantinha sua postura profissional, McQueen estava decidido a reescrever sua participação. O que era para ser um trabalho colaborativo virou uma corrida por protagonismo. E no fundo, o ego de McQueen não suportava dividir a glória. Garner não poupava palavras quando o assunto era a atuação de McQueen. Para ele, o colega era mais imagem do que substância. Chamava McQueen de poser, alguém que dependia da sua persona pública para manter a fama, mas que carecia de versatilidade cênica. Garner valorizava o ofício do ator, a profundidade de interpretação, algo que, segundo ele, McQueen não possuía. Essa crítica não era apenas profissional, mas pessoal. Sua frustração era evidente. McQueen era movido por uma necessidade constante de aceitação, mas faltava-lhe o comprometimento com o aperfeiçoamento artístico, apesar do talento bruto, mas não esforço artístico. Nos sets, McQueen era imprevisível. Preferia o isolamento, evitava confraternizações e criava uma aura de mistério ao seu redor. Em Fugindo do Inferno, alugou um chalé separado e chegava ao trabalho em um Rolls Royce, um gesto que dizia muito sobre como ele se via dentro da produção. Richard Attenborough relembrou essa convivência como uma das mais desgastantes de sua carreira. Para Garner, o comportamento individualista de McQueen frequentemente sabotava o esforço coletivo no set. O diretor John Sturges se viu no meio de um fogo cruzado. McQueen ameaçava abandonar o filme, e a produção não podia se dar ao luxo de perdê-lo. Para contornar a situação, Sturges fez concessões.
Adicionou cenas de motocicleta, aumentou o heroísmo do personagem Hiltz e suavizou o roteiro. Internamente, ele cogitou dar ainda mais espaço a Garner como forma de equilibrar as forças. O que era para ser um projeto coletivo virou um jogo de bastidores, onde o diretor precisava administrar não só a narrativa do filme, mas os egos inflamados dos protagonistas. O set virou um campo de diplomacia. Garner achava as exigências de McQueen puro capricho. Ele acreditava que McQueen se comportava como se estivesse acima da produção, colocando seus interesses pessoais à frente do bem coletivo. Para Garner, atuar era contribuir para a história, não amoldar para alimentar o ego. Ele criticava o narcisismo e o comportamento imprevisível do colega, vendo nisso sinais de imaturidade profissional. As mudanças exigidas por McQueen não melhoravam o filme, apenas inflavam seu próprio papel. Garner via isso como um desperdício de tempo e energia. Na visão dele, McQueen não queria interpretar um personagem, queria ser um mito em cada cena. Segundo Garner, o comportamento errático de McQueen nascia de um lugar profundo de insegurança. A própria esposa de McQueen, Nyla, teria confidenciado a Garner que o marido era consumido por ciúmes, não apenas conjugais, mas profissionais. McQueen se comparava constantemente com outros atores e se sentia ameaçado quando alguém se destacava ao seu redor. Essa insegurança o tornava competitivo em excesso, até mesmo paranoico. Era como se ele nunca se sentisse bom o suficiente, mesmo sendo um dos maiores nomes de Hollywood. Garner compreendia isso, mas também sabia que, sem autoconfiança verdadeira, McQueen jamais alcançaria seu potencial completo. Com o tempo, a rivalidade esfriou, mas o respeito não se transformou em amizade. Garner sempre manteve distância emocional, mesmo reconhecendo o talento de McQueen. Algumas fontes afirmam que os dois chegaram a se encontrar em eventos e conversaram cordialmente, mas nunca houve proximidade. Garner era direto, não gostava do comportamento de McQueen, mas também não carregava mágoas. O que ficou foram memórias de um set turbulento e declarações firmes em entrevistas e na autobiografia de Garner. A convivência foi marcada mais por atrito do que por admiração mútua. Ainda assim, o tempo suavizou os conflitos, sem apagar os atritos. Entre as acusações mais pessoais feitas por Garner está a de que McQueen o imitava. Desde o jeito de andar até os maneirismos diante das câmeras, Garner dizia ver traços seus reproduzidos por McQueen. Isso, para ele, era mais uma prova da falta de autenticidade do colega. Em vez de construir uma identidade própria, McQueen parecia colecionar comportamentos alheios para moldar sua persona. Garner não via isso como homenagem, mas como cópia, um reflexo da insegurança de McQueen. A acusação, mesmo dura, reforça o quanto Garner prezava pela originalidade e enxergava a autenticidade como um valor inegociável na atuação. James Garner nasceu como James Scott Bumgarner, em Norman, Oklahoma. O sobrenome longo e pouco sonoro foi visto pelos estúdios como um obstáculo para o estrelato. A pressão para adotar um nome mais comercial veio cedo. Assim, James Scott Bumgarner se transformou em James Garner, um nome curto, direto e marcante. Essa mudança não foi apenas estética, mas simbólica. Marcava o início de sua transição de garoto comum para ícone de Hollywood. Embora tenha aceitado a mudança por razões práticas, Garner nunca renegou suas origens, carregando consigo a lembrança de quem era antes da fama chegar. A infância de Garner foi marcada por perdas e dificuldades. Ele perdeu a mãe ainda muito jovem, e o pai, sempre ausente, acabou casando-se com uma mulher cruel. A madrasta o agredia física e emocionalmente. Crescendo durante a Grande Depressão, Garner conheceu o peso da pobreza e da negligência familiar. Essas experiências moldaram um garoto resiliente, que aprenderia a confiar apenas em si mesmo. Ele não teve infância fácil, mas desenvolveu uma força silenciosa. Essa dor do passado não o destruiu. Ao contrário, virou combustível. No futuro, essa dureza se converteria em um talento bruto e emocionalmente autêntico diante das câmeras. Antes da fama, Garner enfrentou a brutalidade da guerra. Serviu como fuzileiro na Guerra da Coreia, onde foi ferido 2 vezes em combate. Recebeu 2 Purple Hearts, uma delas por um tiro nas costas. Sua aversão ao alho, curiosamente, salvou sua vida ao fazê-lo recusar um prato envenenado. A guerra o marcou física e emocionalmente, mas também trouxe a ele um senso de propósito, disciplina e uma visão pragmática da vida. Quando voltou, não havia romantismo sobre violência ou heroísmo. Havia apenas a certeza de que, se sobreviveu à guerra, poderia enfrentar qualquer coisa, inclusive os bastidores de Hollywood. Antes de se tornar ator, Garner trabalhou no que aparecesse. Foi lavador de pratos, carregador, modelo de roupas de banho e até bombeiro de posto de gasolina. Essas ocupações moldaram seu senso de humildade. Ele nunca se deslumbrou com o estrelato porque sabia como era a vida real. Esses anos de esforço e anonimato foram essenciais para forjar seu caráter. Ele não começou no topo, construiu sua trajetória passo a passo, com suor e paciência. E justamente por isso, quando chegou ao sucesso, permaneceu com os pés no chão. Nunca esqueceu o caminho difícil que percorreu
promoveu até o estrelato. Garner entrou na atuação quase por acaso, incentivado por Paul Gregory, um amigo da família que acreditava em seu potencial. Sua estreia foi na peça The Caine Mutiny Court Martial, e logo ficou claro que ele tinha presença de palco natural. Seu estilo era direto, sem exageros. Ele não atuava, ele era. Essa autenticidade conquistou produtores, diretores e o público. Garner não precisou de grandes discursos ou performances teatrais. Bastava estar ali, presente, sincero. Sua abordagem minimalista se tornaria sua marca registrada. Em um tempo de atuações grandiosas, ele se destacava justamente por sua sutileza e humanidade. O verdadeiro estouro de sua carreira veio com a série Maverick, onde interpretava Brett Maverick, um jogador de pôquer sarcástico e carismático. Garner quebrou o molde do típico herói do faroeste, adicionando humor, inteligência e uma dose de ironia. O público se apaixonou. Porém, após uma greve de roteiristas e uma disputa contratual com a Warner Bros., Garner decidiu sair da série. Ele não aceitava ser explorado. Enfrentou os estúdios nos tribunais e venceu. Foi um dos primeiros atores a desafiar as grandes corporações de Hollywood e provar que integridade e sucesso podiam andar juntos. Garner construiu uma filmografia sólida, marcada por papéis variados e inesquecíveis. Atuou em dramas como Diário de uma Paixão, comédias como Meus Queridos Presidentes e filmes de guerra como Não Podes Comprar o Meu Amor. Em Grand Prix, mostrou talento para cenas de ação. E em O Romance de Murphy, recebeu uma indicação ao Oscar. Sua versatilidade era seu maior trunfo. Podia emocionar, divertir ou impressionar com a mesma facilidade. Não importava o gênero, ele sempre entregava atuações com alma. Essa consistência o tornou um dos atores mais confiáveis de sua geração. Alguém que não decepcionava, independente do roteiro ou do papel. Garner atingiu um novo patamar. Jim Rockford, um detetive particular cínico e de bom coração, caiu no gosto do público. A série foi um sucesso absoluto. E Garner se dedicava integralmente ao papel, inclusive nas cenas de ação, que fazia sem dublês. Isso, no entanto, lhe custou caro. Dores crônicas, cirurgias e uma batalha por royalties com a Universal. Apesar dos problemas físicos e legais, Rockford se tornou um dos personagens mais icônicos da TV americana. Garner levou ao papel uma dose de humanidade rara, e sua performance permanece como referência até hoje. O desgaste físico cobrou seu preço. Anos fazendo suas próprias acrobacias resultaram em lesões nos joelhos, nas costas e, mais tarde, problemas cardíacos. Garner precisou de cirurgia no coração e, em seus últimos anos, sofreu um acidente vascular cerebral. Mesmo assim, nunca se vitimizou. Continuou trabalhando enquanto pôde, aparecendo em filmes, séries e dublagens. Sua força de vontade e resistência eram admiráveis. Encarava os desafios de saúde com a mesma coragem com que enfrentava papéis difíceis. Até o fim, manteve seu espírito combativo, sua lucidez e o senso de humor que sempre o acompanhou, mesmo nos momentos mais delicados. Ao contrário de muitos astros, James Garner viveu um casamento duradouro. Casou-se com Lois Clark em 1956, apenas 14 dias após conhecê-la. O casamento desafiou todas as previsões e durou até sua morte. Criaram juntos 2 filhas e construíram uma vida familiar longe dos escândalos. Garner valorizava sua privacidade e fazia questão de manter sua vida doméstica separada da carreira. Ele nunca se envolveu em polêmicas românticas ou traições públicas. Para ele, o lar era seu verdadeiro refúgio. Era um homem de palavra, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Um raro exemplo de estabilidade emocional em Hollywood. Garner era um democrata convicto e não escondia suas posições políticas. Participou da histórica Marcha sobre Washington, ao lado de Martin Luther King Jr., e apoiou abertamente candidatos liberais. Em uma época em que assumir uma posição podia custar trabalhos, ele escolheu o caminho da consciência. Suas opiniões eram fortes, mas nunca agressivas. Ele acreditava no diálogo, na justiça e na igualdade. Essa postura ética refletia-se também em sua carreira. Recusava papéis que considerava ofensivos ou moralmente duvidosos. Para Garner, ser ator não significava abdicar da responsabilidade social. Ele usava sua voz e sua fama para promover mudanças reais. Garner foi sincero ao revelar em sua autobiografia que experimentou maconha e até mesmo cocaína. Ele contou que chegou a usar com John Belushi, ícone da comédia e símbolo do excesso nos anos 80. Contudo, Garner nunca romantizou essas experiências. Falava sobre isso como um episódio da vida, não como um estilo de vida. Reconhecia os perigos, especialmente da cocaína, e fazia questão de deixar claro que não era algo que o definia. Sua honestidade sobre o tema surpreendeu muitos fãs, mas também o humanizou. Era mais um exemplo de como ele preferia ser real, mesmo quando a verdade não era bonita. Garner não fazia rodeios quando o assunto era seus colegas de profissão. Sobre Marlon Brando, disse que era tão difícil quanto McQueen, mas ao menos era um verdadeiro ator. Charlton Heston foi chamado de rígido, um artista
limitado na sua visão. Já Charles Bronson era, segundo ele, amargo e briguento. Essas opiniões causavam desconforto, mas mostravam o compromisso de Garner com a verdade. Ele não se escondia atrás da diplomacia. Quando admirava alguém, dizia. Quando não respeitava, deixava claro. Essa franqueza absoluta era sua marca registrada. E uma das razões pelas quais, mesmo após sua morte, continua sendo lembrado como um dos homens mais autênticos de Hollywood. Steve McQueen era a imagem viva do cool hollywoodiano. Um homem que sabia usar o silêncio como poder e o olhar como assinatura. Seu magnetismo estava justamente no que ele não dizia. Mas por trás dessa fachada cuidadosamente construída, havia um homem em constante conflito. Muitos que o conheceram de perto o descreveram como enigmático, distante e emocionalmente inatingível. Ele evitava conexões profundas, fugia da intimidade e se mantinha sempre em estado de vigilância. McQueen carregava consigo uma ansiedade latente, uma necessidade de se proteger do mundo que ele mesmo fascinava. Ele tinha uma inteligência silenciosa, mas era também vulnerável. E essa vulnerabilidade o tornava imprevisível. Era como se cada gesto, cada fala, cada escolha de figurino fossem estratégias para sustentar uma persona mitificada. Para o público, era irresistível. Para colegas de trabalho, muitas vezes, era exaustivo. McQueen não apenas interpretava papéis nas telas, ele atuava constantemente fora delas também, vivendo uma performance contínua daquilo que esperavam que ele fosse. Rebelde, inalcançável e inesquecível. Nos bastidores, Steve McQueen era conhecido tanto por seu talento quanto por suas exigências. Ele sabia o valor que seu nome carregava e não hesitava em usar essa influência para moldar a produção ao seu gosto. Em Fugindo do Inferno, 1963, forçou alterações no roteiro, exigindo cenas de ação e sequências de motocicleta para que seu personagem se destacasse ainda mais. Caso não fosse atendido, ameaçava abandonar o projeto, criando uma tensão constante com a equipe de produção. Esse comportamento se repetiu em outros filmes, como 7 Homens e um Destino, onde ele procurava formas de desviar a atenção para si, mesmo em cenas de grupo. Chegava a modificar suas falas ou fazer gestos exagerados para se destacar na tela. Para McQueen, cada filme era uma arena onde ele precisava reafirmar seu domínio. Essa obsessão por protagonismo era vista por muitos como insegurança disfarçada de ousadia. Diretores e colegas o respeitavam, mas também se preparavam psicologicamente para lidar com suas exigências, que, embora difíceis, quase sempre vinham acompanhadas de performances inesquecíveis. O isolamento era parte do estilo de vida de Steve McQueen, mas também uma armadura emocional. Durante as filmagens, ele se mantinha distante do elenco e da equipe, preferindo ficar sozinho em chalés exclusivos, alugados apenas para ele. Criava assim uma bolha, onde ninguém poderia acessá-lo completamente. Era como se ele precisasse de silêncio para manter o controle, tanto sobre si quanto sobre a imagem que queria passar. Chegava aos sets em carros de luxo alugados, como Rolls-Royce, não apenas por vaidade, mas como forma de afirmar sua posição. Para McQueen, o isolamento não era solidão, era estratégia. Ele não confiava facilmente em ninguém, e manter distância era a forma de evitar exposição emocional. A frieza com que lidava com os bastidores contrastava com a intensidade que colocava em cena. Seus colegas notavam esse comportamento, mas poucos conseguiam ultrapassar a barreira. O astro vivia entre dois mundos, o da fama e o da introspecção. E muitas vezes, nem ele parecia confortável em nenhum dos dois. No fim da vida, Steve McQueen fez algo que poucos esperavam. Pediu desculpas. Ligou para Yul Brynner, com quem havia tido intensos conflitos em 7 Homens e um Destino, e reconheceu seus erros. O pedido de perdão, feito enquanto McQueen lutava contra um câncer terminal, surpreendeu até os mais céticos. Durante toda a carreira, ele manteve uma postura de resistência emocional, mas naquele momento, mostrou que havia refletido sobre suas atitudes. A ligação revelou um lado pouco conhecido. Um homem que, no leito de morte, decidiu acertar contas com seu passado. Foi um gesto que não apagou os conflitos, mas os ressignificou. Demonstrou que por trás do ícone rebelde havia alguém consciente do impacto que causou na vida dos outros. Esse pedido foi um último ato de humildade e humanidade. Talvez tardio, mas genuíno. E por isso, tocante. McQueen, o eterno rebelde das telas, mostrou que até os mais orgulhosos podem buscar redenção. Um final digno de um homem que viveu intensamente e, no fim, reconheceu seus excessos. A amizade entre James Garner e Steve McQueen era feita de alfinetadas carinhosas e, em alguns casos, embrulhadas para presente, literalmente. Ambos tinham um senso de humor peculiar e uma maneira bem própria de expressar admiração, zombando um do outro. As piadas se manifestavam até nos aniversários e feriados, quando os presentes entre os dois mais pareciam troféus de uma provocação eterna. Certa vez, após um fim de semana em que McQueen foi especialmente ousado nas corridas improvisadas com seus Mini Cooper e quase acertou uma mureta na descida de uma das ruas sinuosas
de Hollywood Hills, Garner aproveitou a deixa. Dias depois, McQueen recebeu em casa um embrulho discreto. Ao abrir, encontrou um par de óculos de grau exageradamente grossos, do tipo que se usaria para leitura minuciosa, de mapas talvez. Junto um bilhete simples, para você ver a próxima curva antes de tentar atravessá-la. McQueen caiu na gargalhada. Sabia que vinha troco. Algumas semanas depois, Garner estava se preparando para uma sessão de fotos com carros esportivos. Quando chegou ao local, encontrou um presente deixado por McQueen. Um capacete de corrida novo, reforçado com uma faixa escrita em tinta preta. Uso obrigatório em ultrapassagens desastradas. Não era Natal, nem aniversário. Só mais uma quarta-feira normal entre dois astros que sabiam rir de si mesmos e um do outro. Essas trocas acabaram virando uma tradição silenciosa. Não era sempre, mas, quando acontecia, vinha com a dose exata de provocação e respeito. Garner certa vez comentou que preferia 1000 vezes esse tipo de relação sincera a qualquer elogio forçado em público. Steve era difícil, mas era autêntico. Quando ele te zoava, era porque gostava de você. E eu também sou assim. Esses presentes com segundas intenções viraram símbolo do tipo de convivência que tinham. Afiada, divertida e, acima de tudo, honesta, sem precisar de discursos. Eles tinham um pequeno ritual. Quando estavam em casa e o tempo permitia, escolhiam um filme, às vezes um clássico, às vezes algum lançamento com atores conhecidos, e assistiam juntos, mas não como fãs. Comentavam cada detalhe como se fossem críticos de cinema com senso de humor ácido. Enquanto assistiam a um western qualquer, Garner comentou: "Esse cara tá montado no cavalo? Ou o cavalo é que tá tentando fugir dele?" McQueen retrucava com o mesmo sarcasmo: "Se eu fosse o diretor, teria cortado essa cena e contratado você só pra ficar calado." Não era só sobre o filme, era sobre se divertir, testar limites e rir juntos. Esses episódios mostram que, apesar das farpas públicas e das disputas que marcaram sua história em Hollywood, havia algo mais entre James Garner e Steve McQueen. Um respeito mútuo disfarçado de provocação, uma amizade expressa em ironias e piadas, e uma convivência cheia de momentos que só dois astros de personalidade forte, mas com senso de humor, poderiam compartilhar. Por trás dos holofotes e das farpas públicas, James Garner e Steve McQueen carregavam mais do que rivalidade. Eram espelhos um do outro. Entre corridas de Mini Cooper e presentes provocativos, surgiu uma convivência marcada por silêncio, ironia e uma estranha cumplicidade. A verdade, eram mais parecidos do que queriam admitir. Garner era a autenticidade pura, McQueen a performance calculada. E dessa colisão nasceram não só grandes filmes, mas também grandes histórias. Mas e se te disséssemos que Garner revelou ainda mais em sua autobiografia que outros nomes famosos também foram alvos de sua franqueza cortante e que os bastidores de McQueen escondem segredos que pouca gente ousou contar? Isso é só o começo. Há muito mais por vir. Então inscreva-se, ative o sininho e prepare-se para mergulhar ainda mais fundo. Porque em Hollywood, as câmeras podem parar, mas as histórias continuam. E as próximas revelações prometem surpreender. E muito.